revelada para você. Isso aí acontece muito. Isso acontece muito, né? Como eu já relatei o caso, né? Que estava todo mundo discutindo o nome do Eterno. Ah, o nome dele é Yahu, não é Yahvé, não é esse, é aquele, né? E eu falei assim: peraí. Estamos discutindo sobre o nome dele, mas ninguém pergunta para ele como ele quer ser chamado. Fui para a oração, fui para o joelho. Aleluia, aleluia, Ivone. Fui para o joelho e perguntei, Eterno, como você quer ser chamado? Eu vou abrir a Bíblia, você me fala como você quer ser chamado. Peguei e abri a Bíblia, Jeremias 3,19. Sabe qual é a frase? E me chamarás, meu Pai, e de mim não te desviarás. Olha que coisa linda, gente. Uma revelação profunda, individual, dentro da palavra. Então, sabe, quando de repente você está lendo um texto bíblico e aí vem aquela revelação para a sua vida ou para a sua congregação. A pastora Nazaré já deve ter passado por isso muito. Aquilo que é chamado de palavra rema, né? Ou as. Ou. Fala. Uhum. Sim. Aham. Aham. Uhum. Aham. O, et... o Eterno é maravilhoso, maravilhoso, ele é maravilhoso. Nele. Fala aí, Erisvaldo. O Eterno revela, ele é maravilhoso. Ele revela. Ele revela e sempre com objetivo. Sempre com objetivo de curar. Ele é maravilhoso. É, exatamente, exatamente. Tem. Fala. Uhum.
pai, pai, né? Foi aí que eu comecei a chamar. Eu comecei a chamá-lo, né? Na intimidade, eu chamo ele de Avi, meu pai. Meu pai, que é como ele falou para se chamar, né? Avi. E é interessante porque se você parar para pensar num pai terrestre, nenhum pai quer que o filho chame ele pelo nome. João, não, quer que chame de pai, papai, né? É assim que o pai quer que o filho chame. Eu me lembro um dia a Gabriela me chamou de Cíntia, eu dei uma bronca nela. Eu falei: você não ousa me chamar de Cíntia, você me chama de mãe, né? Olha, foi muito forte essa experiência. Fala, Esvaldo. Exatamente, exatamente. Foi muito forte. Olha, essa experiência foi fortíssima para mim, foi uma coisa assim muito, muito, muito grande. O nome da Tsur Israel também foi o Eterno que deu. E a gente, quando ele deu esse nome, nem sabia que a primeira sinagoga no Brasil tinha se chamado Tsur Israel também. Então, ele sempre está disposto a responder, a ensinar, a revelar, a mostrar, né? A partir do momento em que a gente tenha a humildade e a capacidade de buscar nele e não ficar discutindo sobre ele, né? Aham, isso mesmo. Ó, aqui 3:19. Pai, pai me chamarás e de mim não te desviarás. Olha que coisa linda, né? Pai me chamarás. Jeremias 3:19, quem quiser ver depois. Mas o nível sódio, ele tem, dentro do judaísmo, ele tem também um aliado muito grande, que é a gematria. Não sei se vocês já ouviram falar da gematria. A gematria. Fala, quer falar, Aline? Aham. Mas pode falar. Pode falar. Pode falar, Aline. Não, não. Falou não. Peshat, remes, remes, drash e sod. Na verdade, uhum, o foco, na verdade, do drash são as alegorias, as parábolas, os acréscimos, os comentários, entendeu? O Drash é isso. Agora, o Sod também, o que acontece? O Sod ele tem uma relação de palavras e de passagens nas escrituras por meio da gematria. Ó, um exemplo, tá? Muito interessante que eu vi num livro não messiânico de Kabbalah que fazia os comentários às parashotes. Então, falava o seguinte:
que a gematria, ou seja, o valor numérico, né? Porque você sabe que no hebraico, a numerologia judaica não tem nada a ver com numerologia divinatória, tá? Nada a ver, não é adivinhação, não é ciência divinatória. É o seguinte, cada letra hebraica, ela tem um valor, né? Aleph, Bet, 1 a 10, depois 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Então, as palavras em hebraico, com as letras hebraicas, elas têm um valor numérico. Para que serve a gematria? Para relacionar palavras com palavras. Então, deduz-se que palavras que têm o mesmo valor numérico têm alguma relação oculta em nível sodo entre elas. Então, um exemplo lindo que eu vi nesse livro e que eu sempre menciono é a palavra Nahash, serpente, tá? Que tem o mesmo valor numérico que a palavra Mashiach. Olha só que coisa interessante. Serpente e Mashiach. E aí isso remete o quê? Aquele texto de Yeshua, quando ele fala o quê? Assim como a serpente foi levantada no deserto, eu serei levantada, atrairei todos a mim. Olha que coisa. Então, Mashiach e serpente têm o mesmo valor numérico. E aí o que acontece também? Só terminar aqui o pensamento. A serpente que foi levantada. Só um instantinho, Aline. A serpente foi levantada no deserto. O que as pessoas precisavam fazer para não morrer pela mordedura da serpente? Só olhar para ela, na expectativa de serem salvas. Né? Olha o que você desenvolve aí a partir de uma correlação em nível só da gematria. Que coisa linda. Pode falar, Aline. Quando eu descobri isso aí, eu fiquei louca. Uhum. O antídoto, né? É impressionante isso, né? Impressionante. Impressionante. Exatamente, exatamente. Homeopatia pura, né, Ivone? O semelhante cura o semelhante. Exatamente. Exatamente. Com certeza, com certeza. E aí no judaísmo tem várias revelações em nível sodo riquíssimas, né? Eu ainda vou fazer uma aula só sobre isso, cara, é demais. Então, vamos lá. Peshat simples, remesh, insinuação ou dica, drash, investigação, procura, parábolas, etc. E sod, o nível mais profundo, mistério, segredo, o nível mais elevado. E aí o que acontece? Cada um dos evangelhos corresponde a um desses níveis. Olha que coisa interessante, né? Então, Marcos, ele escreveu no nível Peshat. Relato puro e simples, objetivo, rápido, curto, direto, breve, conciso, entendeu? E aí o que acontece? Lucas, né? Lucas. Então, o que eles dizem? Eles dizem que o Marcos, ele pegou, né? Ele pegou o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, leu, compilou, fez um resumo e colocou aquilo que ele achava mais importante, mais relevante, mais direto para passar para os gentios, né? Então, o nível Peshat, relato puro e simples, sem grandes elucubrações, sem grandes rebusques, sem grandes firulas, entendeu? Lucas é o nível. Exatamente, exatamente. Simples, curto, direto e reto. Já Lucas, ele fez em nível remes, né? Ele era, na verdade, Lucas,
ele escreveu para uma pessoa, né? Tá lá, no livro já tá lá, Teófilo. Quem era esse Teófilo? Ele foi sumo sacerdote e ele era um saduceu, tá? E aí Lucas fala do filho do homem, né? Compara Yeshua ao sumo sacerdote celestial, descrito em Daniel. Ele se refere muito a Daniel 7, que, aliás, foi uma experiência muito impressionante para mim, muito impressionante, em nível Sod. Por quê? Eu li o Evangelho, eu falava assim, mas por que Yeshua fala que ele é filho do homem? O tempo todo ele se descreve como filho do homem, né? Aí eu fiquei, né? Eu orei o Eterno, pedi Eterno, me revela. E aí ele me revelou Daniel 7, de 9 a 14, que fala assim, quer ver? É muito interessante. Vou ler aqui para vocês. Yeshua, na verdade, ele estava falando aqui, eu sou esse aí de quem Daniel fala. Ele fala assim, ó, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, seus cabelos como pura lã, seu trono era chamas de fogo, um rio de fogos. Estive olhando e vi... Peraí, tá entrando alguém aqui, deixa eu ver. Anderson, Shalom. Vinha com as nuvens dos céus, como o filho do homem, e dirigiu-se ao céu de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas se servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará e seu reino jamais será destruído. Então, gente, muitas vezes a gente assim que cresceu numa igreja evangélica, que está acostumado com a Bíblia inteira, né? Com o Antigo Testamento, Tanar, Brita Dachá, a gente não para pensar quais eram as escrituras que existiam na época de Yeshua, quem sabe? Era o Tanar, era só o Tanar, né? Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, profetas e outros escritos. No Novo Testamento não existia nada no Novo Testamento na época de Yeshua. Era só o Antigo Testamento. Tinha vários apócrifos e tal. Mas assim, quando Yeshua fala assim, eu sou o filho do homem, na verdade ele está falando assim, eu sou aquele lá de Daniel 7. Eu sou aquele lá, o Bnei Adam, o filho do homem. Entendeu? Ele estava revelando quem ele era. Então, e Lucas, ele coloca ele coloca um peso muito grande nessa questão do filho do homem, tá? E aí, o que acontece? Sempre sugerindo que ele é o sumo sacerdote celestial e tal. E aí, Mateus, qual é o nível dele? Drash, né? O alvo de Mateus eram os fariseus, principalmente, e os judeus no geral. Então, o que ele fazia? Alegorias, muitas parábolas, tá? Muitas parábolas, muita comparação com textos do Tanar, né? A gente estudando Mateus, a gente vai ver que ele sempre falava assim, segundo foi dito pelos profetas, aí colocava, ele se preocupou em mostrar que Yeshua cumpriu as profecias, então ele escrevia para alguém que conhecia o Tanar, entendeu? Então, Drash, Mateus. Exatamente. Quer dizer, ele estava falando para judeu. Davi? Ô, Davi, peraí, só um instantinho, gente. Tá acabando a bateria aqui do computador. Deixa eu pegar, peraí. Cadê a bateria? Cadê o carregador? Onde que você colocou? Achou? Você pegou ali, lembra? Não peguei, não. Como não? Vê se não tá ali Eu atrás. tava carregando ali, você botou pra lá. Então pega lá. Davi foi pegar.
Então, gente, se cair eu volto, tá? Então, gente, e aí, quem escreveu o nível Sod? Óbvio, ululante, né? Tom intimista, os discípulos que Yeshua amava, com quem ele se relacionava, falando de sentimentos antes de falar de qualquer outra coisa, falando de amor, né? Antes de falar de qualquer outra coisa. Quem foi? Yohanan, né? Yohanan. Então, disse... Vou sim, tá gravado, tá? Eu vou botar esses estudos todos lá no canal do YouTube depois, tá? Então, Yohanan, ele fez o evangelho em nível Sod, destinando-se para quem era o público-alvo de Yohanan? Essênios, outros grupos místicos do primeiro século que se interessavam por questões transcendentais, como luz, vida, verdade, caminho, palavra, né? Então, por exemplo, já no comecinho ali de Yohanan, ele volta onde? Lá em Bereshit. No princípio era o verbo, né? É puro Sod, Yohanan. É muito interessante. Isso aí é algo muito interessante, né? Mas aí, gente, vamos lá. Bessorá segundo Matai. Quem tiver aí a Peshita pode ler junto. Eu gostaria muito que alguém pegasse, não a Peshita, mas uma tradução aí, qualquer, João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Jerusalém. Põe o fone, estão falando com você, você não está ouvindo. O que é que você falou? Põe o fone, estão falando, você não está ouvindo. Peraí. Gente, peraí que eu tirei o fone e esqueci. Fala, pode falar. Quem estava falando aí pode falar. Você pediu porque deu microfonia, a gente não viu o que nada falou. Ah, tá. Eu falei que Yohanan, né? Eu falei que Yohanan é puro nível Sod. Puro nível Sod. Ele falava para pessoas como os essênios, para comunidades que tinham assim um entendimento muito profundo do eterno das escrituras. Ele falava de caminho, a verdade, a vida, né? O próprio Yohanan 1, né? Quando ele fala no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e tal. Ele tá revelando lá Bereshit em nível Sod. Ele está relacionando Yeshua com Bereshit. Então, Yohanan é profundíssimo. A gente vai ver, tá? Mas aí, vamos lá. Vamos cair direto dentro... Ainda tem um tempinho. Vamos cair direto dentro de Matai. Eu queria pedir... Quem não tem a Peshita aí? A Selma não tem, né? Selma não tem a Peshita. Selma, você tá aí? Faz o seguinte, você tem uma Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, uma Bíblia de Jerusalém? Vai acompanhando na Bíblia e o que for diferente, você fala, por favor, tá? Para a gente fazer esse acompanhamento, que é muito interessante a gente ver a diferença, tá? Então, vamos lá. Vamos começar lá em Mateus 1, né? Mateus 1 a gente vê a genealogia de Yeshua, né? Toda a genealogia de Yeshua, isso com... Gente, eu tenho que fazer uma observação. Mateus na Peshita? Tem, tá lá na página 98. Página 98. Mateus 1, tá? Página 98. Então, o que acontece? Na Peshita, na verdade, ele não colocou os nomes em aramaico, ele colocou os nomes em hebraico. Ele explica por quê, que é para a gente relacionar com os nomes que a gente conhece em hebraico, tá? Então, na Peshita, os nomes estão em hebraico e não em aramaico. Embora ele explique assim.
É página 98 da Peshita. Sim. Isso, página 98 da Peshita, tá? E aí você vai ver na nota de pé de página aqui, a gente vai ver toda toda a genealogia de Yeshua, né? Que a gente não vai ler porque não cabe, mas a gente vai ler as notas de pé de página. Olha só que coisa interessante. A palavra hebraica Mashiach, falando de Yeshua HaMashiach, em aramaico, Meshihá, significa o ungido. No Tanar, no Antigo Testamento, lê-se que alguns reis, sacerdotes e profetas foram ungidos com óleo, indicando que o Eterno os estava consagrando, tá? Então, eles eram consagrados como rei também. Então, Messias, na verdade, quer dizer ungido. Assim como Cristo, né, a palavra grega para ungido. Aquele que é ungido com óleo, aquele que é sagrado rei, aquele que tem o espírito do eterno, aquele que tem a unção do eterno. Fala aí, Ivone, você quer falar? Não? Tá. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê uma outra explicação, olha só. Matai escreveu, e Jehoram gerou Uziarro. Porém, Jehoram não foi pai de Uziarro, havendo 3 gerações entre os dois. Matai não errou ao omitir as 3 gerações, já que ele se valeu de um recurso linguístico de supressão de linhas genealógicas. O Tanar possui vários casos em que há omissão de ascendentes e descendentes. É a aplicação do princípio rabínico pelo qual os filhos dos filhos são também seus filhos. Então, no judaísmo, se acredita que netos são como filhos, entendeu? Não é feita a diferença entre filhos e netos, tá? E aí, o que acontece? Aqui no 16 está escrito assim, Yaakov gerou Yosef, homem de Miriam, da qual nasceu Yeshua, que foi chamado de Mashiach. Yaakov gerou Yosef, homem de Miriam, da qual nasceu Yeshua. Ou existe uma outra opção, Yaakov gerou Yosef, homem, pai de Miriam, da qual nasceu Yeshua. A palavra aramaica que está aqui é homem, que pode ser traduzida como pai ou como marido. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que havia uma discussão em relação à discrepância, né, dos 14, das gerações de Yeshua. Ele fala sobre isso aqui. Portanto, lá no 17, portanto, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Davi até o exílio em Babel são 14. Exílio em Babel até o Mashiach são 14 gerações. Só que quando você vai contar aqui, você só conta 13. Entendeu? Você só conta 13 e conta até Yosef. Só que o pai de Miriam, de Maria, também se chamava Yosef. Então, existem essas duas opções. Pode ser que ele tenha querido se referir a marido, no caso seria uma linhagem paterna, ou pode ser que a palavra se refira a pai, que no caso seria uma linhagem materna de Yeshua. Que é o mais provável, porque ele afirma que claramente, Matai afirma que claramente, na página 100, versículo 17, 14 gerações desde Abraão até Davi, Davi até o exílio, 14 gerações, e Babel até Mashiach, 14 gerações. E é interessante, são múltiplos de 7, né? Quer falar alguma coisa, Edvaldo? Não, foi o que falou aqui. Ah, tá. E aí tem uma outra questão importante. Quem está acostumado com os antimissionários? Alguém aqui não sabe o que é um antimissionário? Não? Os autodenominados antimissionários são judeus que trabalham no sentido de fazer outros judeus ou pessoas envolvidas com o judaísmo messiânico nazareno descrerem que Yeshua é o Messias.
Então, assim, eles se chamam antimissionários porque eles chamam aqueles que pregam Yeshua, que cumprem com o ID de Yeshua, de missionários. Então, eles são antimissionários. Porque a gente falou na aula passada que o judeu tradicional, ele não acredita que Yeshua é Messias. O judeu tradicional, ele não acredita na Brit Hadashah. Eles vão... fecha aí, por favor. Tá? Eu não tô ouvindo, mas às vezes um ouve e outro não. É tipo o da Selma. O da Selma, ela não ouve ruído, mas eu ouço, outras pessoas não ouvem. Engraçado isso, né? Mistérios do Meet. Então, o que acontece? Os antimissionários, eles falam muito do seguinte. Eles falam que Yeshua não pode ser o Mashiach porque ele é descendente de Jeconias, que o Eterno amaldiçoou. E aí o Tzadok explica claramente, né, no comentário aqui, por que esse argumento é totalmente falho. Fala, Cláudia. Então, assim, me define essa Matai 1,16. Porque nunca na Evangelho me souberam me dar essa explicação. É o Jurula, certo? Nunca souberam explicar. Então, como vai ser a minha resposta? Quem nunca soube explicar? Na igreja evangélica. Esse José, Miriam, eu ficava muito confusa. O que acontece? Você vai falar o seguinte, porque o questionamento é o seguinte, se aqui está escrito 14 gerações, por que você conta só 13? Porque, na verdade, a palavra, né, essa palavra para homem, né, homem, ela quer dizer marido, ou ela quer dizer poderoso, ou ela quer dizer pai. Então, ela foi mal traduzida para marido. O que fez com que pulasse uma geração, entendeu? Porque quando entra o pai de Miriam, aí conta 14 gerações. Se fosse marido, já seria a próxima geração, seriam apenas 13. E aí não fazia sentido. Então agora faz sentido porque era pai e não marido. E sendo que o pai dela se chamaria Yosef também como o marido dela, porque Yosef era um nome muito comum na época. Entendeu? Respondeu tua pergunta ou não? Respondeu. Ah, beleza. Beleza, então. Nada. Então, essa é uma dúvida que as pessoas têm muito. Eu mesmo tinha, eu falava assim, gente, eu me dei o trabalho, se eu era adolescente, eu me dei o trabalho de contar, né? As gerações. Aí eu vi, gente, mas do exílio de Babel até o Mashiach são 13 gerações e não 14. Tem uma conta errada aqui. E aí a gente descobre que, na verdade, não é a conta, é a palavra homem, tá? E é muito interessante que... Cíntia, Fala. é que muita gente não sabe da verdade, né? Exato. Aí, quando pergunta, não sabe responder. Exatamente. E aí, muitos também gostam de deturpar a verdade. É que nem eu pergunto. Um exemplo, se eu sabia tudo errado, de repente eu aprendo tudo certo, então não vou mais passar a fazer errado, vou passar a fazer o que é certo. Exatamente. Não é assim? Exatamente. E falar o que é certo também. Aquilo que você fala, olha, isso é muito correto. Isso é muito legal que você fala o seguinte. O Tzadok fala isso também, tá? Você não é obrigado a saber de tudo. Mas a partir do momento em que você decide fazer techuvá, ou seja, caminhar dentro do judaísmo de Yeshua, é para fazer direito. É para guardar o Shabat direito. É para buscar as tradições verdadeiras de direito. É para chamar ele de Yeshua e não de Jesus. Para chamar de o Eterno, o Pai e não de Deus. Entendeu? Porque é para celebrar as festas. É para comer caché. Não é para a gente ficar no meio tempo. Ou então fica no cristianismo. Mas a partir do momento em que você decide fazer o caminho da techuvá, vamos procurar fazer direito, fazer o melhor possível, né? Então,
Sim, É, que na verdade, Cíntia, é que na verdade né, Cristianismo, como é que se diz? O evangelho, ele é hebreu, ele é hebraico, ele não é brasileiro, né? Ele vem do hebreu. Então, se eu sei que o evangelho é do hebreu, porque Cristo nunca foi brasileiro e o Criador também nunca foi brasileiro. E ele não criou brasileiro, ele criou primeiro os hebreus. Então, eu não posso dizer que o evangelho vem daqui do Brasil. Pode parar que não é verdade. O evangelho é exatamente, totalmente hebreu. exatamente, A terra prometida foi para o hebreu, não foi para. exatamente, Então, exatamente. tudo isso aí, se eu sei disso, como é que eu vou ensinar o contrário? Não, eu aprendi certo e que não certo até o fim. Exatamente, correto, corretíssimo, entendeu? E eu acho que é uma questão de lógica. Eu, por exemplo, eu cheguei no judaísmo messiânico porque eu falei com o Eterno assim, muito antes, eu falei, Pai, eu sei que a verdade toda eu não vou saber em vida, eu só vou saber lá no mundo vindouro, mas me leva o mais perto da verdade possível. E depois que eu pedi isso a ele, a primeira coisa que ele me mostrou foi a obra da Ruach HaKodesh. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu descobri que o Eterno falava, que o Eterno se manifestava por meio do seu Espírito, e depois, judaísmo messiânico. O Eterno me levou para os Estados Unidos para eu descobrir o judaísmo messiânico. Então, eu creio que é uma questão de lógica, que muitas vezes a gente não para pensar a coisa bem pronta, gente. Se Yeshua era judeu, a gente tem que entendê-lo, vivê-lo, aprendê-lo segundo a ótica judaica. A gente tem que realmente se aproximar do judaísmo. A Letícia está falando aqui, ó, uma amiga minha evangélica não aceita o Shabat de forma nenhuma. Ela diz que Cristo virou no sábado, que aboliu o Velho Testamento, trouxe a nova, curou no sábado, trouxe a nova aliança. Isso aí acontece muito, né? Esse tipo de cegueira. Eu creio que até uma coisa de ego. É o medo da pessoa descobrir que estava errada nas suas convicções. E eu acho que uma das melhores coisas que o ser humano pode ter é essa abertura de alma para entender que é ser maleável para pensamentos novos, para entender que as coisas podem não ser do jeito que ela aprendeu, né? E aí, prestar bem atenção. O próprio Yeshua falou, eu não vim para mudar a lei, mas para cumprir. Ele falou que nem um tio da lei passaria. Então é tão óbvio. Mas as pessoas, elas selecionam aquilo que elas querem ouvir. A Ivone levantou a mão, a Cláudia e o. Isso. Ivone, Cláudia e Hélio. Fala aí, Ivone. Deixa eu ver a fila aqui, peraí. Então, sim. Ivone Uma primeiro. coisa que eu, falando, né, do nome e tal, né, uma coisa assim que eu observo que o tradutor que traduziu o Novo Testamento e a Bíblia Judaica Completa do David Stern, ele pecou nisso, em colocar, onde é Yeshua, ele coloca ele Yeshua, mas onde é o Eterno, ele é Deus, entendeu? Muitas vezes a gente vai lê-la e tá a palavra Deus, e eu acho que eu não concordo, deveria de ter colocado Hashem, o Eterno, né? Ou Yod Rei, Vav Rei, né? Uhum. Mas não trazer como a palavra Deus, né? Uhum. E o tradutor pecou nisso, não foi orientado nisso, eu creio. Na verdade, existem duas correntes, né? Tem uma corrente que acha que não tem problema nenhum. Inclusive, dentro do judaísmo tradicional, fala Deus sem nenhum problema, entendeu? Inclusive, tem um rabino, Sim. tem um rabino israelense que eu estou traduzindo do inglês, ele fala God, boa, porque não se tocou, né? Não se tocou com isso, com a etimologia da palavra Deus, etc, etc. É pecado você falar Deus? Não, não é pecado. Mas eu creio que é zelo. É zelo você falar a falta palavra de honra, certa. né?
falta de honra para com o nosso Criador, né? Que Ele é o soberano, né? Eu creio que para ele a gente tem que dar o máximo, buscar a excelência. Ô, Letícia, valeu. Isso. Vamos lá, Hélio, fala. Acabou de falar, Ivone? Desculpa. Fala, Hélio. Fala aí. Esse microfone. Então, é assim, não sei se... Eu acho que você acredita, não sei todo mundo, mas o Eterno veio, colocou um papel fechado na minha mão, e aí eu fui abrindo esse papel de caderno, hein? Estava escrito, quando eu terminei de abrir, estava escrito YHWH. E ali eu olhei, fiquei olhando e deixei. Aí acabou, né? Aí passou. Então, YH, dá para decifrar o IVG, não, agora não sei. Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re. É isso aí, né? É isso mesmo. É isso que significa? É. Então, Yud, Vav, Re. Então, quando você aprende a real, a verdade, você ora, e o Papai do Céu, né? Ele, o Eterno, ele lhe mostra, você começa a aprender tudo bonitinho e ele começa a revelar a real. Por quê? Porque você está buscando a resposta em quem é ele. Então, ele não deixa ninguém enganado nem confundido. Então, ele diz, aqui é a verdade. Então, por isso que eu não critico nada que ele não venha e me diga, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui... Porque eu não posso fazer isso. Agora, eu esconder a verdade, infelizmente, eu não vou poder, porque ele não me criou na Terra para passar a mão na cabeça de ninguém. Se ele disser sim, 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 não, não é não, não. Não interessa quem é, quem deixar de ser, não tem problema. Se Bolsonaro vier falar comigo, mas isso aí, meu querido, é o seguinte, o senhor aceita ou não aceita, o Eterno está mandando te dizer isso, isso e isso, aí é contigo e ele agora, porque o negócio não é comigo, é com você e ele. Tá me entendendo? Eu não tenho conversa fiada, não. É sim ou não é. Mas vou mandar ele prender. Tá ótimo, mas vai continuar falando? Vou. Porque ele está mandando te dizer isso. Então, tu vai em cana, não tem problema. Lá eu prego também para eles aprender o que é a verdade. Então, estou eu aqui pronto para fazer segundo a vontade de Deus, o que ele vai mandar. Amém. Entendeu? Então, é isso. Amém. E tem muitas vezes que nem eu falo. Ele pega minha boca e já falou, pronto. Amém. Já foi. Entendeu? Amém. Essa é a verdade. Amém. Fala aí, Maciel. Então, voltando à questão dos antimissionários, né? Os antimissionários. Eu ouvi um questionamento do meu ponto de vista, é um questionamento plausível e forte. E aproveitar aqui, já que estamos reunidos, eu vou colocar aqui, vou expor. E o questionamento é o seguinte: sendo que a gravidez de Maria ela foi completamente virginal, entende-se que a paternidade de Yosef tecnicamente não é validada, porque não houve o ato. E por tribo a paternidade vem do pai, a nacionalidade vem da mãe. É Israel por mãe, mas a tribo é pela paternidade. Então, tecnicamente, não aconteceu o ato, né? Não há uma paternidade tecnicamente falando, tendo em vista achei plausível. Lógico que eu sou médico, eu sei em quem eu tenho crido, Baruch Hashem, mas é um questionamento que pode sim perturbar a cabeça de muitos que estão chegando. Uhum. Aí eu deixo em aberto
para que se discorra sobre o assunto. Com É assim, certeza. a verdade é a é, Davi! Ô, Davi, Davi.